Então, ó, fugir das responsabilidades, fugir de atividade, criar situações para justificar suas atividades, né? Não cumprir com metas. Ó, borderline é craque em procrastinar. É uma das segundas características mais fortes do borderline. Primeira é não saber lidar com frustração e abandono. A segunda é procrastinação. A procrastinação do borderline não é uma procrastinação comum. Isso é um comportamento natural dele. Ele procrastina relacionamento. E aí, observe, ele pode procrastinar, mas quando uma pessoa procrastina com ele, ele surta. Né? E a automutilação. Pessoas com transtorno borderline agem impulsivamente, pois isso lhes dá alívio. Esse impulso que elas têm de abandonar, de amar, de sair, de procrastinar, impulso de falar, impulso de pular do carro, impulso de gritar, isso é porque eles se aliviam quando fazem. A tensão é tão grande, sabe, uma chaleira fervendo, a água em ebulição, e isso é um bipolar, isso é um borderline quando entra em crise. Então o que é que eles querem? Eles querem sair daquele lugar, certo? Então isso aparentemente dá um alívio na dor, é como o corte vai aliviar temporariamente a dor, mas sabe o que é que acontece? A cada vez mais esses alívios passam a ser menores, e as reações maiores, se você não tratar. E é muito difícil, eu não sei se Jéssica passou por isso, mas é muito difícil você achar um psiquiatra que seja bom em borderline e um psicólogo que saiba tratar borderline. É muito difícil, porque é preciso ter muita resiliência, né, para tratar borderline. Serve. As pessoas, existem transtornos depressivos específicos também causam mutilação. A mutilação não é somente a causa do borderline. A mutilação acontece no borderline como uma estratégia de alívio de dor emocional. E unicamente isso. Ele só quer tirar aquela angústia. O borderline sempre sente uma angústia quase constante dentro dele. Um sentimento de vazio e de inadequação muito forte. Então, por isso que... E não é todo borderline que se mutila. Ao longo prazo, as pessoas borderline sofrem de uma crescente vergonha. Então, é como se essa pessoa fosse acumulando, entre aspas, besteiras que fizeram. Tipo, bati no meu amigo, depois empurrei, não sei o quê, depois fiz chantagem emocional com o ciclano. Então essa pessoa vai tendo vergonha, e culpa, porque sempre estão fazendo algo forte e grande para as pessoas. Então normalmente, aqui, como é que um ciclo se inicia? Como é que a gente sabe que o borderline vai começar um ciclo? Primeiro, para um borderline entrar num ciclo, ele precisa ter uma dor emocional. Tá? Então, ao contrário do bipolar, que muitas vezes a gente não precisa saber a causa, aqui no borderline a gente precisa identificar a causa. Certo? Aqui no borderline a gente precisa identificar a causa. Porque senão você não trata a emoção ou o desconforto dele corretamente. Então, sente dor emocional. Qual foi a dor emocional que você sentiu? Porque você vai ver que há recorrência. Determinados tipos de pessoas borderline só entram na crise quando são abandonadas emocionalmente. Outras só entram na crise quando são agredidas verbalmente. E aí você vai ter que ter o histórico dessa pessoa, levando quais são as dores emocionais mais propensas de desencadear esta crise nas pessoas. Então se engajam em um comportamento impulsivo para aliviar a dor. Vão dançar demais, vão beber demais, vão brigar demais, vão se cortar demais. Então eles entram nisso e eles elegem estratégias compensatórias para aliviar a dor. Umas é agredir, outras é bater nos outros. Então e aí você tem que saber qual é a característica daquela pessoa borderline. O que é que ela usa para aliviar a dor? Ela se corta? Ela bate nos outros? Ela
provoca sofrimento emocional nos outros, ela abandona os outros, ela se isola, se mutila, se bate. Então você como psicólogo vai ter que identificar isso. E aí, novamente, você identifica ela na crise e ela sente a dor emocional, se engaja no comportamento impossível para aliviar a dor e vai para a próxima etapa. Sente vergonha e culpa por suas ações. Sentem a dor emocional por conta dos sentimentos de vergonha e culpa. E não experimentam uma maior compulsão. E aí vão experimentar uma maior compulsão por se engajar em um comportamento impulsivo para aliviar a dor. Isso fica, ó. Agora, vocês estão vendo isso aqui, esses 4 itens? Você pensa que isso pode levar 2 horas para isso acontecer. Num borderline, isso tudo aqui pode acontecer em 3 minutos. Isso é uma característica. Ele sente a dor emocional, se sentiu abandonado, aí agride a pessoa, fala, briga, manda a pessoa embora, diz o inferno para a pessoa, bate na pessoa, a pessoa vai embora, aí ele sente vergonha, sente a culpa e chora, sente a dor emocional de ter feito aquilo. Né? Vão experimentar uma compulsão de tentar ir atrás da pessoa, de tentar pedir perdão, ou de não ir atrás, nunca mais querer ver e se isolar e se bater, e se engaja num comportamento impulsivo, que é para aliviar a dor, ou ficar se humilhando para outra pessoa. Por favor, venha cá que eu quero lhe pedir perdão, e a pessoa não voa e se humilha, ou vai para o isolamento, se machuca e se martiriza, etc. Tudo isso aqui pode acontecer em 3, 4, 5 minutos. É por isso que o borderline ele é intenso. Você pode estar... Você entra em uma discussão com o borderline e daqui a 3 minutos ele olha para você e dá um sorriso, ei, me dê um abraço, me dê um cheiro, não esquecer isso. Aí você pensa, aí daqui a pouco, mais 4 minutos depois, entra numa briga de novo. Então, uma pessoa borderline que não se medica, que não está medicada e que não acha a medicação correta para ela, com um tratamento psicoterapêutico para ela, tem um grande sofrimento. Por isso que eu disse no início da nossa sessão, ó, na nossa fala sobre borderline, que ele é um transtorno de personalidade grave. Conforme o tempo passa, o comportamento possível pode se tornar uma resposta automática. Não é personalidade, a gente não pode reforçar uma personalidade ou não. Então, se não há tratamento, essa personalidade vai ser reforçada e isso começa a ser uma resposta automática, cada vez mais automática, né? Diante de uma dor física, diante da dor emocional, né? É como ela, louca, já não tem mais limite. Falou louca, descontrola. Aquilo é um gatilho automático já. Né? Falou, aconteceu. Então, rapidamente se desenvolve em admiração e desencanto por alguém. Rapidamente. Um borderline, ele admira e se desencanta rapidamente. Autoimagem distorcida e instabilidade em relação a si mesmo. Os borderlines, eles não se olham como eles são. Né? Eles têm uma instabilidade em relação à autoimagem deles. Não adianta você chegar para o borderline e dizer se você é capaz. Ou você não é para fazer isso. O borderline não vai escutar. A não ser que ele esteja medicado e confie demais em você. Baixa autoestima. Tá aqui. Comportamentos impulsivos e muitas vezes perigosos. Como gastar compulsivamente, praticar sexo sem proteção, abusar de álcool e drogas, conduzir de forma imprudente. Se conduz de forma imprudente. E compulsão, fica compulsivo por beber, compulsivo por comer. Por isso que a anorexia e a bulimia podem fazer parte por comorbidade. Né? É muito comum você ver borderlines comprar. Eu tenho um paciente borderline que uma das coisas que ele mais admirava no irmão dele era fazer coleções de carrinho. Aí ele começava. Aí com 2 dias ele abusava, dava os carrinhos dele pro irmão. Aí com 3 dias começava a coleção de selo. Aí abusava, aí vendia a coleção de selo. Então a grande frustração dele era nunca ter uma coleção. Aí quando foi um dia ele trabalhou, aí comprou dinheiro, comprou uma coleção de bonequinhos miniatura toda.
Aí eles, pronto. Eu ri tanto quando ele disse, ó, Augusto, acabei de gastar todo o meu dinheiro numa coleção de bonequinhos assim, 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 assim. A coleção tá lá em casa. Eu, pela primeira vez, tenho o prazer de ter uma coleção. Aí eu disse, e quanto tempo vai durar isso? Ele disse, não sei, mas eu já tenho um comprador engatilhado. E vou vender pelo mesmo preço. Aí quando foi com 2 meses, eles vendi minha coleção. Pelo mesmo preço? Pelo mesmo preço. Pronto. Aí ele se satisfez temporariamente. Daqui a pouco estava dizendo, meu Deus, para que eu vendi minha coleção? Então o borderline, ele é assim. A personalidade dele é assim. A baixa autoestima é muito forte nas pessoas borderlines. Comportamentos impulsivos e muitas vezes perigosos, como gastar compulsivamente, né? Isso aqui a gente já viu, praticar sexo, sem proteção, etc, etc. Então a pessoa borderline, ela tem baixa autoestima. E isso é o que o psicólogo precisa trabalhar no resgate da base da autoestima. Lembra que eles começam a sofrer na infância com agressões, com mutilações, com bullying, com comportamentos opressores, etc. Então a base dessa pessoa, quem fez o curso de autoestima comigo está entendendo tudo. Quem não fez vai fazer, porque quem é psicólogo que não sabe tratar a autoestima não vai para frente. Então a pessoa precisa tratar a base da autoestima, a autoconfiança, o autorrespeito, a autossignificação, a empatia. Tudo isso tem que ser trabalhado pontinho por pontinho e com muita calma. Então, esforços frenéticos. Quais são os principais sinais do borderline? Esforço frenético para evitar o abandono real. Então o borderline, ele vive para não ser abandonado. Ele vive para evitar isso. O medo do abandono vai provocar uma necessidade elevada de nunca se sentir sozinho, de se sentir rejeitado ou sem apoio. Um padrão de relações intensas e instáveis. Ele é intenso naquela relação que ele está vivendo. Ele é seu melhor amigo hoje. Daqui a uma semana ele nem quer saber de você. Isso pode acontecer exatamente assim. Enjoa. Eu enjoei de você, né? Pode ter extrema proximidade, idealizando um amor, vou viver com você para a vida inteira, e depois de extrema fúria e ódio e desvalorização, que eu não quero lhe ver na minha frente nunca mais. Os borderlines, eles têm uma sensibilidade muito aumentada para situações de abandono. Eles interpretam o abandono como a maior agressão que alguém pode fazer. Borderline é impulsivo. Idealizam as pessoas, criam expectativas em cima das pessoas. Agora eu encontrei o amor da minha vida porque essa pessoa me entende. Se apaixonam, aí depois se desapaixona porque essa pessoa foi mentirosa para mim, me enganou. Isso de modo fulminante. Rapidamente desenvolvem admiração e rapidamente desenvolvem um desencanto, podendo se encantar de novo e desencantar, e podem viver sucessões assim. Por isso que às vezes tem relações que entre amor e ódio, muitas vezes os borderlines estão nela. A autoimagem distorcida, não conhece a si próprio, e esse é um desafio do terapeuta, do psicoterapeuta, levar primeiro a criação de uma autoimagem, o reforço de uma autoestima, e implantação de uma base de autoestima e estruturação de pilares de autoestima, e conhecer a sua própria imagem, entender que é bipolar, entender que é volúvel e começar a dizer para as pessoas, olha, eu sou assim, porque as pessoas, muitas pessoas vão entender e vão comprar a sua vida com você, né? Comportamentos impulsivos e muitas vezes perigosos, como gastar compulsivamente, praticar sexo. Eu estou repetindo isso aqui que é para vocês lembrarem. Abusar de álcool e drogas, conduzir situações de forma imprudente e compulsiva, né? A imprudência está lá. Comportamentos suicidas são recorrentes, comportamentos autodestrutivos, automutilação. Muitos se machucam, se queimam, se furam, se cutuca com vontade de sentir dor, cria ferida e fica tirando a casca da ferida para sentir dor.